Então, vamos dar graças novamente por estarmos reunidos nessa noite para mais uma aula ou mais uma roda de conversa sobre os livros de André Luiz, no caso Mensageiros, nessa nossa caminhada pelo mundo na vida espiritual, nessa sequência de obras do André Luiz. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, capítulo 32, Melodia Sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez de rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração, comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava meu coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio carecioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me, o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Ele fala aqui, vibrações sutis. A gente já sabe que tudo é vibração, né? Tudo é sintonia. Tudo a gente vibra, né? A voz que a gente solta, um pensamento que a gente tem, tudo é sintonia, tudo gera vibração, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente ora para alguém em casa, né? Ou quando você está fazendo um evangelho no lar e você ora para alguém, um doente, com certeza essa pessoa vai receber, tá? E da mesma forma, se você falar mal de alguém ou pensar mal de alguém, pode ser que essa pessoa também receba. Depende dela estar aberta para isso, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque tudo é vibração, tudo é sintonia, tudo é energia. E vamos lá. Agora vocês já sabem, né? Estão preparados?
indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mane teu coração misericordioso, a soberana fonte do amor. Cante tua criação infinita, o sopro divino da eternidade. Seja tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na proteção de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Essa até eu choro. Bonita, né? Agora, vocês imaginam como deve ter sido muito mais bonita lá. Muito mais bonita lá. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes, nem eu. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração. Recônditas fibras, as fibras mais lá dentro mesmo. E reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta, e algumas senhoras levavam um lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnífico, e com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feitas de cariciosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Essa descrição nós temos também em nosso lar, em algumas passagens, principalmente quando alguém de mais elevado desce e faz uma prece. Eles também relatavam de luzes, rosas, de coisas que caíam sobre eles, né? E essas coisas animavam eles de tal forma, né, que eles ficavam mais fortalecidos e com profunda alegria. Eu acho, e se alguém quiser falar alguma coisa, mas eu acho que é muito legal saber que tem, e se a gente tiver oportunidade, claro, de estar num lugar desses, de presenciar uma cena dessas, ou uma reunião dessas, se a gente tiver essa oportunidade, né? Aqui no Brasil não, mas aqui na Terra nós temos também reuniões assim, né? De músicas clássicas, de apresentações musicais belíssimas, né? Tem várias aqui. Em Santos tem aquela a Candlelight, para quem nunca viu, é muito bonita, né? Que é aquela apresentação de violino com velas espalhadas.
É muito legal, né? Então a gente tem que procurar aquilo que nos eleva a alma, aquilo que nos eleva o pensamento, que é música boa, bons pensamentos, né? Bons programas de televisão, boas conversas, né? É isso que eleva o nosso pensamento, né? A gente vai ter durante o dia vários acontecimentos que vão levar a gente um pouco lá para baixo, vão deixar a gente triste, chateado, irritado com algumas situações, seja com futebol, com política, seja com futebol, com política, com vizinho, sogro, cunhado, né? Mas a gente tem que estar sempre mantendo essa elevação de pensamento. Fala, Silvio. Eu só queria reforçar aquilo que a gente sempre fala aqui, você sempre reforça. Nos nossos podcasts já vieram vários entrevistados e falaram a mesma coisa, o último inclusive, sobre reforma íntima. Sim. Que a gente sempre está esperando a reforma vir de fora para dentro. Que o mundo mude para que a gente mude. E não é isso. Nessas obras do André Luiz você percebe que a mudança começa dentro de nós. É obrigatório isso. Nós temos que mudar. Não é o mundo que tem que mudar. O mundo vai mudar porque nós vamos mudar. Nossa faixa de pensamento, de conversação, de comportamento. Então, não podemos esperar que o mundo mude para nós mudar. Nós temos que começar essa mudança interna para a coisa acontecer. Só um reforço. Se cada um fizer a sua parte, o todo agradece, né? E a reforma íntima, como disse o Silvio, eu já falei na semana passada, eu já falei também na retrasada, em outras aulas também, em outras reuniões também. A reforma íntima não é uma mudança radical. Ninguém vai virar anjo, vai dormir, o Messias vai acordar anjo. Não, eu estou indo devagar. Não, eu sei, não, mas eu estou indo devagar, de Messias para anjo. Eu sou, na realidade, o pessoal às vezes brinca, lá vem o Messias. Eu falo, não, lá vem um Messias. Porque o Messias era único. Mas assim, ninguém vai acordar do jeito que a gente é e no dia seguinte vai dormir do jeito que é e acordar no dia seguinte anjo. Não, não vai. É um processo lento, é lento. A gente já está nesse processo há não sei quantas encarnações. Não vai ser de uma hora para outra. E Emmanuel sempre disse, né, Silvio, que a natureza não dá saltos. Então não adianta. A gente não vai de uma hora para outra resolver todos os nossos problemas ou não se incomodar com uma série de coisas, mas a gente tem que começar de alguma forma. De alguma forma a gente tem que dar o primeiro passo. A gente não pode ficar estagnado. Porque para trás ninguém anda. Ninguém evolui. Mas pode ficar estagnado. Eu, por exemplo, já devo estar estagnado há não sei quantas encarnações. Está na hora de eu começar a dar né? Vocês não, vocês já estão evoluindo. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Lá vai ele, curioso que só André Luiz, não, ô bicho fofoqueiro. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou: conheço sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis. Que vocês, quem estava aqui, lembra, né, daquela senhora que a gente viu, ficou sabendo da história dela, por que ela estava dormindo lá, que ela matou o marido e depois ainda jogou o corpo na linha do trem, para o trem passar por cima. E voltou para casa cheia de quê? Amiguinhos. Amiguinhos. Então essa é a Ana. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura, dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis. Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmo.
Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. E aí acaba com qualquer pensamento de que existe céu e inferno como lugar físico, ou umbral como lugar físico, né? Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Então, os paraíso, umbral, inferno, seja lá o que for, é mais um estado de consciência do que outra coisa. Que é pior ainda. Antes fosse um local físico, que a gente ia achar uma porta para sair. Mas não, é aqui, ó, e aqui. Ismalha já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Jesus falou isso em alguma parábola, né? Amontoai os tesouros, amontoai os tesouros que a traça não rói. E quais são os tesouros que a traça não rói? O amor, é amar aos outros, é ser caridoso, fraterno, ter paz de espírito. Mas assim, calma, né? A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Não fiquem ansiosos, a gente vai chegar lá. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devoltou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ou seja, ela mesma criou aquilo, né? O próprio espírito dela jorrou aquilo, inundou o ambiente com aquelas flores, a luz, né? O Chico, né? Quem conheceu o Chico, eu infelizmente não tive essa oportunidade, mas onde ele chegava tinha cheiro de quê? Rosas. Para você ver. Ela repartiu conosco, nesse momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Que isso que eles receberam não se perca, né? E a gente tem que fazer isso a mesma coisa todos os dias. Sempre que a gente tem a oportunidade de ler uma palavra, uma frase de elevado teor, ou quando a gente vê uma palestra, ou a gente assiste um vídeo no YouTube, ou assiste a nossa roda de conversa aqui, que a gente aprende alguma coisa, que a gente não leve isso, que isso não fique em vão, que a gente não leve isso no coração até a porta do centro. E depois bota no bolso, e só tira do bolso e bota no coração na próxima terça, ou quinta, ou quarta, ou segunda, quando você vier no centro de novo. Quando desferiu as últimas notas, viu-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismalha e falou: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando extremamente sensibilizada, peraí, tem coisa errada aqui. Na realidade, ignora isso, tá? Eu sabia que o capítulo acabava aqui. Estou falando que eu estou ficando gaga. Vocês têm que me internar, estou falando sério. Vocês têm que me internar. Questão de interpretação, capítulo 32. Segundo a explicação de Aniceto, o que representavam a melodia, a prece sem palavras, a luz e as flores azuis produzidas por Ismalha durante sua execução musical? A. Eram manifestações diretas exclusivas do plano superior, usadas momentaneamente para homenagear Aniceto sem relação com conquistas espirituais pessoais da Ismalha. Eram expressões do plano do paraíso interior que Ismalha edificara em si mesma, tesouros espirituais acumulados pela bondade e pelo amor divino que ela repartia com os presentes. Eu não vou nem ler as outras duas, mas assim, eram fenômenos criados pela emoção coletiva dos convidados, não era. Eram formas de pensamento geradas pelas lembranças de Cecília e pelos sentimentos de amor terrestre convertidas por Ismalha em imagens visíveis do consolo. Não tem nada a ver com Cecília isso aqui, tá? Cecília foi no capítulo 31, a resposta é a B mesmo. Eram expressões do paraíso interior que Ismalha edificara em si mesma, tesouros espirituais acumulados pela bondade e pelo amor divino que ela repartia com os presentes.
Não deixam de ser formas pensamentos, tá, gente? Não deixam de ser formas pensamentos. Mas não tinha nada a ver com a Cecília. A verdadeira elevação espiritual transforma os tesouros interiores da alma em manifestações de luz, harmonia, beleza e amor, capazes de beneficiar e elevar a outras criaturas. Ou seja, o que ela fez elevou todos os presentes. Ismália simboliza o espírito que, após cultivar bondade, devoção e amor divino, alcançou tamanha riqueza íntima que sua música se converte em oração viva, irradiando flores, luz e paz. O capítulo mostra que cada ser carrega dentro de si aquilo que construiu ao longo da existência. Os maus revelam o peso e a perturbação que criaram em si mesmos. Ou seja, eles criaram em si mesmos, não foi o amiguinho, não foi o amiguinho, foram cada um conforme as suas obras. Os bons expressam o paraíso interior que edificaram por meio do amor e da evolução moral. Assim, André Luiz aprende, e nós também, que a espiritualidade superior não é apenas conhecimento, mas construção interior onde sentimentos santificados geram poder criador, beleza e auxílio ao próximo. Raul Teixeira falou uma vez, quem todos aqui devem já ter ouvido falar em Raul Teixeira, quem não ouviu, depois dá uma pesquisada. Ele fala que conhecimento e caridade são muito bons dentro da doutrina espírita. Só que conhecimento sem caridade não tem valor nenhum. E caridade sem conhecimento tem um valor tremendo. Quem lembra da cena do Divaldo, do filme Divaldo Franco, quando ele vai na primeira reunião mediúnica com aquela senhora, né? E eles estão tentando conversar com o espírito, e o espírito arredio, inclusive foi arredio com quem estava conversando com ele, porque quem estava conversando com ele não tinha moral elevada para poder dar ao espírito os conselhos que ele estava dando. Não sei se vocês assistiram o filme, mas foi bem isso. E quem acalma esse espírito, quem instrui esse espírito, é aquela senhora que estava coordenando a tarefa, que nem ler sabia. Nem ler sabia. Então, cultura, conhecimento, sem caridade, e como dizia Kardec, fora da caridade, é uma salvação. Ó, vocês estão tinindo, hein? A alma que se purifica e se aproxima de Deus passa a irradiar naturalmente suas conquistas espirituais, repartindo com os outros luz, esperança e elevação. Jesus falou uma coisa para a gente, né? Que a gente estava lá naquela época, né? E Jesus falou para a gente e fala para a gente todos os dias. O que Jesus falou? Brilhe vossa luz. O que significa brilhe vossa luz? Alguém quer arriscar? Não? Brilhe vossa luz significa que aonde você for, leve a luz divina. Aonde você for, como disse São Francisco de Assis, aonde eu for que eu leve a paz. Né? Isso é o que está escrito aqui. E isso que significa brilhe vossa luz. Nós somos centelhas divinas, nós temos Deus dentro de nós somos imagem. Quando ele diz que nós somos imagem e semelhança dele, significa que nós temos dentro de nós essa luz, essa centelha divina. Então, quando Jesus nos disse que sois deuses, podeis fazer isso e muito mais, isso que ele fazia, a gente pode fazer. Um dia a gente vai conseguir fazer. Mas, por enquanto, que a gente brilhe com a nossa luz. Que a gente leve luz para todos os lugares que a gente vá. E sim, agora está certo. No próximo capítulo, capítulo 33, a caminho da crosta, e agora a gente vai começar a emocionante descida até a crosta terrestre.